amigos e amigas da Escola do Silk, sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo aqui na sua Escola do Silk. Bom, galera, hoje eu vim falar de um assunto que eu acho de extrema importância. Eu já estive nesse mesmo ambiente aqui para gravar um vídeo quando eu falava de malhas, sobre tipo de malhas. Nós temos aqui um corte pronto para ir para costura. E hoje eu quero falar mais sobre esse ponto de costura, porque é muito comum uma estamparia que começa pequena, com algumas telas de silk, ir crescendo e se desenvolvendo e com o tempo passar para uma confecção. Porque parece que passa a ser até natural a necessidade de estar tendo o desenvolvimento das peças, de camisetas, de blusinhas, de malhas em si, ou até em alguns casos, como é esse aqui, ó, que nós já mostramos aqui, que a gente silca muito TNT, que vai ser transformado em sacola, é outro lote que está pronto para ir para a costura, de transformando então a necessidade de confeccionar. E aí que se passa a um dilema de como começar essa costura. Eu queria contar uma pequena história que aconteceu comigo, vou contar rapidamente. Uma história assim de uma das dificuldades que eu vivenciei pela falta de experiência. Quando eu comecei a viver um processo de crescimento de uma estamparia, comecei a sentir-se pressionado por a necessidade de ter as peças confeccionadas rápidas para entregar, né? Porque o cliente sempre pressiona, às vezes pede com pouco prazo. E aí eu comecei a buscar a costureira, né? Já tinha a noção de como cortar para fazer as minhas camisetas. E vai numa, faz, dá uma dificuldade aqui, um atraso ali, eu decidi ter as minhas próprias costureiras na confecção. E começa, contrata uma, não dá conta, contrata uma, não dá conta, contrata 3, 4, cheguei a ter 5 costureiras na minha confecção, e correndo, um custo alto, né? Eu ainda não tinha capacidade de gerenciar aquele meu custo, não tinha noção que aquela despesa que eu estava estipulando como custo fixo na minha confecção era maior do que eu já conseguia gerenciar em termos de venda. E com isso, né, eu fui entrando numa bola de neve de despesas que eu em pouco tempo fiquei numa situação muito difícil, né? Tive que de novo voltar atrás, dispensar todo mundo e começar o processo tudo de novo. E aprendi com isso, né? Porque terceirização, muitas vezes, que é você fazer o corte e conseguir uma oficina de costura, ou até mesmo costureiras que trabalham em casa, para fazer as suas peças para você, nem sempre é tão fácil também. A gente chega a passar algumas dificuldades, né? A pessoa combina e não entrega, ou a qualidade não é aquilo que você espera, você não está ali perto para conferir a qualidade, às vezes quando vai pegar não está do jeito que você quer. Então muitas vezes isso é uma das alavancas que leva a pessoa a querer ter as costureiras perto, querer montar a própria confecção. Mas eu gostaria de pontuar aqui que existe sim oficinas de costura sérias que te entregam um produto de qualidade e que cumprem os prazos. Existem costureiras sim que trabalham em casa e que fazem um trabalho de excelência e que te entregam no prazo. Você não deve desistir de procurar, você tem que batalhar, você tem que ir atrás, você tem que acerta uma ou outra não, você às vezes erra uma, duas, 3 vezes e por isso tem que ter um cuidado nos pedidos iniciais que você vai levando para a costureira ou para a oficina de costura, mas você acaba encontrando alguém que faça uma parceria com você e que te entregue um serviço com qualidade, cumprindo os prazos. Eu digo tudo isso, gente, porque ter costureira própria hoje em dia é sim, poucas vezes vai valer a pena. Geralmente não compensa, e eu vou fazer umas contas rápidas aqui, você vai entender comigo. Para ter costureira própria, você já tem que ter um ritmo de produção muito grande, uma capacidade de gerenciamento de pessoas muito hábil, porque lidar com pessoas sendo funcionários costuma ser mais difícil do que ser terceiro, tá?
e além de ter uma capacidade de vendas realmente muito bem estabelecidas, que uma vez a pessoa sendo seu funcionário, não tem como mais você não ter serviço para ela. Enquanto é terceirizado, se um dia, dois, três você não tem serviço, a pessoa pode até achar ruim e tudo, mas você não está gerando uma despesa própria para você. Então a minha dica é que costureira própria seria o último caso. Imagina só, eu vou falar aqui em custos da minha região, tá? Uma costureira hoje, em termos de sindicato aqui, ela vai ter que ganhar no mínimo R$ 1.300 por mês. Para você ter uma produção razoável, não tem como ter uma costureira só, ela ficar pulando de uma máquina para outra, você vai ter que ter no mínimo duas costureiras, tá? Uma para ficar numa overlock, uma numa galoneira, por exemplo, sem entrar em muitos detalhes de outras máquinas, que muitas vezes você vai ter que ter também uma reta e uma elastiqueira, coisas do tipo. Mas vamos botar basiquinho de uma camiseta, no mínimo duas para ficar uma numa galoneira, uma na overlock. Você já gera aí um custo de salário básico de R$ 2.600 para ser basiquinho, tá? E se você levar em conta os custos de 13º, férias, vale transporte, INSS, tudo que você tem que ter ali na mão para que a sua empresa não entre em dívida, você pode jogar o custo dessas duas costureiras para R$ 5.000 por mês. Aí a conta é muito rápida. Se você dividir 5.000 por 22 dias, que é mais ou menos a média que elas trabalham por mês, você vai ter um custo aí de R$ 227 dia, só de salário dessas costureiras. Dividido por 2, que é a média que eu consigo pagar aqui na minha região, por um custo de uma camiseta, tá? Se você vai ter que ter, para valer a pena para você empatar de levar fora, você vai ter que ter no mínimo 110 camisetas para costurar todo dia. Senão já não compensa, tá? 110 camisetas todo dia. Isso levando em conta que é o máximo que geralmente elas vão fazer, a não ser que você seja um administrador muito hábil. Porque uma costureira que trabalha por conta própria, geralmente, cada uma em si consegue fazer até 70, 80 camisetas, porque elas têm vontade, porque elas estão ganhando por peça. Geralmente, dentro das fábricas, é comum elas fazerem no máximo, em duas, umas 100, 110 camisetas por dia. Porque elas acomodam um pouco, você tem que ficar cutucando. Então cai a média de por costureira de 55 peças para cada uma. Então você vai ter um custo ali que vai ser, no máximo que elas fazem, já é o custo máximo que você tem que ter mesmo. Você tem que tirar no mínimo aquilo lá para compensar até elas. Então, percebam que vai ficando uma coisa um pouco... não compensante, não compensa mesmo, tá? Para você compensar, você teria que conseguir costureiras muito hábeis, que eleve a produção delas para fazer no mínimo 70 por dia, para jogar isso para umas 140 peças por dia, e aí você teria que ter essas 140 peças por dia sem faltar. Não poderia faltar 150 peças por dia, seria o ideal. Você teria que ter isso para ter duas costureiras. E aí nós vamos entrar em outra parte que eu ainda não falei. E ainda você vai ter que investir em máquinas de costuras, que para ter pelo menos uma overlock, uma galoneira industrial boa, para não dar problema, para elas ter capacidade de produção, você vai ter que investir aí no mínimo uns 5, 6, 7 mil reais, dependendo de onde você for comprar isso. Um dinheiro que você pode investir no equipamento de estamparia aí, aumentar a tua mesa, comprar um carrossel menor, comprar 2 flashes, seja lá o que for, algo que vai agilizar a produção da estampa, tá? Em vez de estar investindo em máquina. Porque além de tudo, você vai ter que fazer a manutenção dessas máquinas de tanto em tanto tempo, coisa que quando é terceirizado não cabe a você fazer. Então, ao contrário da estamparia em si, a serigrafia, que a serigrafia, se você souber equipar ela com 2 funcionários, você produz muito por dia, muito mesmo. Já a costura não. Quanto mais vai aumentando a necessidade de demanda de serviço, você tem que ir aumentando equipamento e costureira.
porque a costura ainda é uma costureira por máquina, mais ou menos 60 peças por dia, quando faz bastante faz 70, e para ir aumentando isso, você não adianta aumentar só equipamento, você tem que aumentar também outro funcionário. Diferente da estamparia que você vai aumentando mesa, tudo, às vezes dois funcionários bons fazem muita coisa. Então é isso aí, pessoal. Eu queria deixar essa dica, né? Porque eu já passei por essa transição e me equivoquei no meu caminho. E não que isso seja absoluta, depende sim de estar fazendo as contas e as análises de cada um, depende dos profissionais que você está tendo aí na tua região, na tua cidade, né? Eu vim trazer aqui um aspecto que é muito comum aqui na minha região e que tem sido muito comum no Brasil, a ideia de terceirização, tá? E temos a vantagem hoje aí dessa lei do trabalho que talvez, se caso você quiser contratar mesmo, quem sabe tentar pelo menos estimular esse trabalho por horas, né? Para você não ter um encargo total da tua costureira o mês inteiro. Legal, pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha sido útil. Se você tiver alguma ideia diferente, por favor, coloque aí nos comentários e vamos ajudar a pensar junto um outro aí, para que nós entremos em caminhos cada vez mais produtivos, cada vez mais gerando realmente renda, gerando prosperidade, gerando sucesso, gerando alegria de trabalhar. Um forte abraço, fui!